tudo bem com vocês? No quadro de nutrição de hoje nós vamos falar sobre a doença celíaca, uma das doenças mais famosas de síndrome desabsortivas aí do nosso intestino e que vem crescendo muito na população hoje em dia, né? A doença celíaca, ela é uma resposta imunológica à proteína do glúten, que a gente encontra no trigo, na cevada e no centeio. Então, esses são os principais alimentos que a gente encontra o glúten e são importantes da gente reforçar na população. Essa doença, ela é muito séria porque ela causa muitos problemas absortivos, né? Então, um problema aí de absorção de vitaminas e minerais no nosso intestino, porque ao longo do tempo ela vai criando uma inflamação intestinal. Um dos maiores problemas que a gente vê hoje é como diagnosticar a doença celíaca, né? Muitas pessoas apresentam alguns sintomas que podem ser correlacionados com outras patologias, com outras doenças, que é a diarreia, a distensão abdominal, né, o inchaço da barriga, pode apresentar vômitos, náuseas e inclusive reações alérgicas na pele. O diagnóstico, ele é feito pelo médico, né, pessoal, através de exames que vai detectar a nossa carga, a reação imunológica, principalmente do trigo, da cevada e do centeio. O que é importante da gente reforçar? A doença celíaca, ela não é uma alergia alimentar, ela é uma doença autoimune e hoje em dia a gente sabe que a população pode ser sensível ao glúten, que é totalmente diferente da doença celíaca. Essa sensibilidade, ela acontece através do alto consumo de glúten e através da diminuição desse consumo a gente consegue reverter esses sintomas. Além disso, pessoas que portam de doença celíaca, elas não podem consumir nenhum produto que contém trigo, cevada e centeio, nem traços desses alimentos. Às vezes na embalagem a gente encontra, este alimento é sem glúten, porém pode conter traços de cevada ou de centeio, né? Além disso, acho que é importante da gente ressaltar que muitas pessoas com a doença celíaca podem perder peso e muitas vezes até não entender o porquê da perda de peso. Devido a episódios de diarreia ou de vômito, isso pode colaborar para desidratação e para perda de peso. A doença celíaca hoje, tem muitas pessoas que questionam se ela é mais acometida em crianças, se pessoas adultas podem desenvolver. Já se viu em alguns estudos e também na prática clínica de consultório que a gente consegue detectar a doença celíaca também quando a pessoa já é adulta, né? A faixa etária ali dos 25 aos 38 anos é bem comum de muitos pacientes apresentarem aí os sintomas referentes à doença celíaca. Outra coisa importante, receber o diagnóstico de doença celíaca. A partir daí, nunca mais vai poder comer pão, massa, um bolo. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, já que o glúten é o ingrediente principal de todos esses produtos. Hoje em dia, a nossa indústria ela tem se preocupado muito com a questão da doença celíaca e tem criado vários produtos aí da fécula da mandioca, da batata e de outros alimentos que produzem farinhas que a gente pode fazer aí na produção, né? Por exemplo, de massas, de pães, de bolo e que ficam muito parecidos à farinha normal que contém glúten. Então assim, pessoal, o principal alimento que a gente acaba evitando na doença celíaca são as farinhas ricas em trigo, que é o que normalmente a gente consome quase que diariamente, né? A cevada é importante da gente falar, então as pessoas com doença celíaca precisam cuidar e o consumo de cerveja, isso é muito, muito importante. E a questão ali dos pães de centeio, que também tem que ter cuidado, tá? Em relação à doença celíaca ainda, um ponto a frisar é que essa doença ela não tem reversão, é uma doença que vai ficar pro resto da vida, então essa pessoa precisa ter muito, muito cuidado, né? E seguir ao máximo as diretrizes do seu médico e do seu nutricionista, porque através disso o nutricionista principalmente vai conseguir lhe passar uma dieta que seja cabível para quem porta dessa doença para evitar ainda mais a deficiência de algumas vitaminas e minerais, principalmente na fase inicial, né, onde a gente tem uma grande extensão inflamatória intestinal e depois para manter o equilíbrio da saúde do nosso corpo. Até a próxima!